gente traz essa prática da autocompaixão nesse nossos encontros de autocuidado, não é à toa, né? Porque ela é uma prática de cuidado de si. Então, que a gente vai abordar aqui hoje, né? E por que a gente escolheu abordar isso, né? Nesse encontro com professores, né? Porque professor é um facilitador, é um cuidador e cuida de outras pessoas, né? Cuida dos estudantes. Então, cuidar de si é uma base para que você possa cuidar dessas relações e do seu ambiente de trabalho. E é preciso cultivar, né, uma sabedoria para esse cuidado. Então, o convite aqui é ampliar a visão sobre o que é esse cuidado de si, trazer um novo olhar. Então, a autocompaixão, ela é um novo olhar para você mesmo. Como você pode olhar de uma forma mais generosa e gentil para você mesmo. Essa sendo uma base para a compaixão. Então, vocês já tiveram a oportunidade, né, de praticar a bondade amorosa e acho que ela conecta muito com o nosso momento de hoje. Algumas pessoas já trouxeram que tem sido desafiador, né, fazer essa prática da bondade amorosa e, de fato, né, é desafiador. Então, cultivar essa base do cuidado com você pode te ajudar muito a olhar para o cuidado do outro. Então, a gente parte do princípio, né, que a autocompaixão, ela, ela existe porque existe sofrimento. Então, existe um sofrimento nas nossas relações com a gente mesmo e com as outras pessoas e no mundo. E esse momento particular, né, que todas nós estamos vivendo, né, e é muito interessante olhar que estamos todos, né, no mesmo contexto, né, da pandemia, uma mesma narrativa, tem sido um momento que traz muito medo, muita incerteza, né, às vezes raiva. Então, um momento que, por si só, pode ser um grande obstáculo para a gente cultivar a compaixão. Quando a gente tem muito medo, quando a gente está muito instável nessas emoções, é mais difícil a gente se conectar com a gente mesmo e com o outro. Né? E a gente tem por hábito negar os nossos sentimentos. Né? Então, falar de autocompaixão é importante nesse novo olhar. Eu gosto sempre de começar falando do que não é autocompaixão. Certamente vocês, quando ouvem autocompaixão, alguma coisa vem à mente, né? Que palavras vocês normalmente associam à autocompaixão? Quando vocês pensam em autocompaixão, se alguém quiser escrever, né, no chat, pode. O que vem, né? E é importante falar disso porque a gente precisa desconstruir alguns conceitos para poder olhar para esse novo. Assim como vocês vêm desconstruindo o que é meditação, né? Então, o que não é autocompaixão? A autocompaixão ela não é autopiedade, por exemplo. É muito comum a gente associar a autocompaixão à autopiedade. A autopiedade é se vitimizar. E se vitimizar é colocar no outro a responsabilidade da nossa transformação. Então, a autocompaixão ela é um antídoto para essa autopiedade. Porque quando somos autocompassivos, a gente lembra que todas as pessoas sofrem. Então, a autocompaixão ela não é autocentramento. Porque quando a gente, por exemplo, se critica muito, que é um hábito, que é um obstáculo muito grande para esse processo de autocompaixão, é a nossa autocrítica, né? Muitas vezes violenta, da gente para a gente mesmo. Quando a gente se critica, é quando a gente está mais autocentrado, na verdade. A gente está olhando só para a gente. Então, a autocompaixão, ela traz essa disposição de gentileza e de cuidado com a gente. Então, ela é uma abertura para o cuidado.
Por isso ela não é um autocentramento também, que a gente pode achar, nossa, mas se eu for autocompassivo comigo, eu posso estar sendo egoísta. A gente costuma também associar um medo de ser autocompassivo e se tornar uma pessoa fraca. Mas as pesquisas sobre autocompaixão, e hoje existem muitas, elas demonstram que as pessoas autocompassivas, elas são mais capazes de lidar com as situações difíceis, com as situações desafiadoras. Ela estimula uma resiliência. Então, a gente considera que olhar para a autocompaixão não é uma visão idealista, né? Nem do mundo, nem das pessoas, nem da gente mesmo. Então, ela é uma visão realista. É olhar para as coisas como elas de fato acontecem, como de fato a gente se expressa sobre o que a gente está sentindo. Então, a autocompaixão, ela também pode ser confundida com autoestima. E são dois conceitos muito diferentes. Então, a autoestima, ela está muito relacionada a uma autoavaliação. A autoestima, ela acaba sendo contingencial. Eu fico bem quando eu tenho uma avaliação boa. E aí, quando a avaliação é ruim, ou quando as coisas não saem como eu esperava, essa autoestima, ela cai. Ela é muito frágil nesse sentido. E a autocompaixão, ela não é contingencial. A gente costuma dizer que a autocompaixão ela é a nossa amiga para todas as horas, não só para as horas boas. Ela é nossa amiga também para os momentos difíceis, de sofrimento, de dor, principalmente, na verdade. Então, a autocompaixão, ela nos ajuda a nos relacionar com essa paisagem nossa que está em constante mudança, né? De quem a gente é, né? Só que com gentileza e com aceitação. E aceitação, lembrando que não é passividade, né? Aceitação é um lugar de você entrar em contato com isso, de ter clareza sobre o que você está passando, para que você possa agir em direção a isso. Então, a autocompaixão é o quê, né? Se ela não é nada disso. Falar de autocompaixão não é um conceito diferente de compaixão. Na verdade, os conceitos são os mesmos. Compaixão é quando você testemunha um ser em sofrimento e você tem um anseio sincero, legítimo, interessado e uma ação para reduzir ou cessar esse sofrimento. Então, a compaixão, ela emerge desse local de sofrimento. Só que ela exige essa ação para que esse sofrimento se reduza. Ou cesse, ou a gente possa preveni-lo. Então, a autocompaixão é isso também, só que é direcionada para a gente mesmo. Esse cuidado conosco, como uma base para que a compaixão emerja junto com isso em seguida, né? Desse cuidar de si para cuidar do outro. Então, a autocompaixão, ela envolve esse reconhecimento do sofrimento e uma ação. Então, a autocompaixão, ela reconhece, né? Ela é importante a gente reconhecer esse sofrimento para que a gente possa aceitar esse sofrimento e aí a gente consiga investigá-lo e não se identificar com ele. Porque normalmente quando a gente está sofrendo, a gente se identifica muito, né, com os nossos sentimentos, a gente faz uma super identificação, né? Então, se uma coisa está acontecendo, nossa, né, eu não estou com raiva, eu sou uma pessoa raivosa. Então, essa super identificação, ela dificulta a gente a ver com clareza a realidade como de fato ela é. Então, falar de compaixão, é importante também a gente deixar claro que ela é diferente de empatia. E eu acho importante falar isso porque a gente tem falado muito, as pessoas têm falado muito de empatia por aí, né?
se tornou um tema muito comum, né? Muito falado, mas eu acho que pouco compreendido e talvez pouco praticado. Então, a compaixão, ela envolve essa ação. A empatia, ela é uma conexão com o sofrimento. É você conseguir olhar para o sofrimento do outro, perceber que o outro está em sofrimento e que ele tem uma visão, uma perspectiva diferente da sua sobre um determinado sofrimento, uma determinada situação, porque somos diferentes, temos histórias diferentes e a gente reage de formas diferentes, né, às situações. Então, inclusive, né, tem evidências da neurociência que já demonstram que as áreas que são ativadas cerebrais da empatia e da compaixão são áreas diferentes. Então, às vezes, as pessoas usam a expressão compaixão e empatia como se fossem a mesma coisa, e elas não são. Então, as novas evidências têm demonstrado que a empatia está mais associada a áreas cerebrais da dor. E a compaixão está relacionada à ativação de áreas cerebrais do bem-estar, de emoções prazerosas. Então, é comum a gente ouvir falar por aí de uma expressão que se chama fadiga do cuidador, que muito provavelmente é algo que professoras vivenciam, né? Uma fadiga desse esforço de estar doando, né, para o outro, de entrar em contato com a dor dos alunos e de uma realidade muito difícil, né, de entrar em contato e de se alterar. Então, a autocompaixão, ela é uma prática que pode nos ajudar a prevenir essa fadiga e trazer uma felicidade também genuína para a gente, nesse cuidado sustentável. Então, a autocompaixão, ela é muito importante, principalmente nessa nossa sociedade moderna, em que a gente costuma negar, né, as nossas falhas. Aliás, a gente é muito estimulado a negar as nossas falhas, a não falhar, a não criar espaço para falhar, para errar. E a gente cria esse hábito de negar isso, né? De negar as nossas imperfeições, né? E a gente faz isso e, obviamente, vem junto com esse pacote uma emoção de vergonha muito grande, né? Acho que todo mundo aqui já sentiu vergonha em algum momento, principalmente nas relações de trabalho, né? E aí a gente acaba usando uma linguagem da culpa, porque a gente não assume a responsabilidade sobre esse nosso sofrimento e acaba direcionando o nosso sofrimento para o outro, né? Como se a culpa fosse do outro. Então, talvez não há quase ninguém assim que trate a gente tão mal quanto a gente mesmo. Só que a gente, para perceber isso, a gente tem que entrar num lugar de atenção, para perceber quais são as frases que a gente se fala quando a gente está numa situação de falhar, de errar, de se sentir inadequada. A gente se trata, muitas vezes, muito mal, às vezes com muita violência, né? A gente se xinga de forma mental, algumas pessoas se machucam mesmo. Então, a nossa contínua autocrítica, que a gente aprendeu que a gente só cresce se a gente for muito autocrítico com a gente, ela nos prejudica. Então, os estudos têm demonstrado também sobre depressão que as pessoas quanto mais autocrítica a pessoa é, maiores são os índices de depressão. Então, as pessoas que se autocriticam são as que mais procrastinam, porque entram nesse lugar de uma perfeição que não existe. E a gente associa muito o sucesso a um esforço excessivo, né? Para eu conseguir alguma coisa, para isso dar certo, tem que ser um esforço muito, muito grande. E a gente acaba se machucando nesse processo. Então, a gente entra nesse lugar de que a gente é lembrado o tempo inteiro que a gente é alguém que tem que ser consertado, consertada. Então, por isso a autocompaixão, né, por vários desses motivos que eu trouxe aqui,
que provavelmente vocês podem se identificar nas histórias que vocês têm, na relação que vocês vêm tendo com vocês mesmas, né? A autocompaixão, ela pode ser uma importante aliada nesse processo. Então, a autocompaixão nos dá a oportunidade de termos uma autonomia, né, de cuidar da gente, podendo livrar o outro da responsabilidade de nos oferecer o cuidado. Então, quando eu faço uma pergunta assim, como é que é se sentir cuidado? Cuidada? Como é se sentir cuidado? Principalmente nós mulheres, né? A gente entra muito nesse lugar de, nossa, quando eu penso em cuidado, eu naturalmente penso em cuidar do outro. A gente vai para o final da fila, né? A gente cuida de um monte de coisa e a gente vai ficando para o final dessa fila do cuidado. Então, a autocompaixão, ela nos... Cultivar a autocompaixão, né? Cultivar essa qualidade de autocompaixão, ela nos permite florescer, nos permite apreciar a beleza da vida, nos permite nos conectarmos com nós mesmos. E ela assume, né, esse trabalho de mudar esses nossos hábitos que são prejudiciais à nossa saúde física, emocional, de autocrítica excessiva, né, que a gente tem. Então, é abrir o coração para a gente mesmo. Então, se você for... Um bom passo para a gente começar a olhar para a autocompaixão com um novo olhar é começar a perceber como é a sua autocrítica. Como é que você se critica no dia a dia? Quando você está trabalhando, principalmente quando você erra, quando uma coisa não sai, né, de uma forma que você queria que saísse, né? Então, se você for parar para pensar, né, como você se sente motivada com um chefe que é super crítico, que está ali apontando as suas falhas, os seus erros? Você se sente motivada no trabalho com isso? Ou em casa, com alguém te criticando o tempo inteiro? Então, dificilmente alguém responde sim para isso. Mas a gente não para pensar que a gente, muitas vezes, é o nosso crítico mais feroz. Nós mesmos para nós mesmos. Então, a autocompaixão faz a gente se conectar com uma motivação interna, com base nessa compaixão por nós mesmos. Porque a crítica, ela não sustenta isso por muito tempo. Então, assim, o burnout, por exemplo, que provavelmente muitas de vocês já vivenciaram, né? O burnout, eu já pude vivenciar o burnout. Eu sou enfermeira de formação, então, uma cuidadora entrei em contato com o sofrimento durante muito tempo da minha vida. O burnout, ele ocorre muitas vezes por falta de autocompaixão. Então, a autocompaixão, ela tem todo esse lugar que é importante a gente olhar. E ela tem 3 elementos essenciais. Que um primeiro elemento, que a gente considera assim como um primeiro passo para o cultivo da autocompaixão, é a atenção plena. E o que é a atenção plena? É aquilo que a gente vem falando aqui, o que vocês estão tendo oportunidade, né, de quem já está no curso, de quem já fez o curso do manual, quem já fez o curso de meditação para iniciantes, né? Essa atenção plena envolve estar consciente da experiência, né? Mesmo que essa experiência seja desagradável. Reconhecer essa experiência com abertura, com aceitação, sem exagerar essa experiência, né? Então, a gente precisa ser capaz de estar com a nossa dor ao invés de rapidamente correr para solucionar ela. Então, a atenção plena nos dá essa possibilidade de abertura, né? De entrar em contato com a nossa experiência. E ela se contrapõe à superidentificação, porque quando eu faço isso, eu evito me superidentificar. Então, eu não só falhei, eu sou um fracasso. Não é assim que a gente fala? Isso que é se identificar. Eu não só me decepcionei, a minha vida é decepcionante. A gente, né, entra nessa generalização e essa incapacidade de olhar para a realidade tal como ela é. Então, a atenção plena nos ajuda a entrar nesse lugar de atenção e de cuidado. E é muito importante a gente entender que não existe cuidado sem atenção. Esse é um primeiro passo.
Então, isso é prática, isso é treino, né? Então, as pesquisas vêm demonstrando que o treino, que a prática, ela nos leva a esse lugar de bem-estar, né? Um outro componente da autocompaixão é a gentileza consigo mesmo. Então, que ela se contrapõe à autocrítica que a gente estava falando. Cultivar essa gentileza consigo mesmo, ou seja, a gente não aceita a experiência do sofrimento, aí o que a gente faz? Como a gente não aceita esse sofrimento, essa situação, a gente acaba achando que tem algo errado com a gente. E essa autocrítica, ela atrapalha muito a gente entrar em contato com a nossa riqueza, né? Com as nossas qualidades, com a nossa autoapreciação. Então, é uma disposição de cuidado que não tem intenção de cobrança. Ela está ali para você, independente da situação, seja agradável ou desagradável. E a gente não consegue, né, imaginar o que é, como é que é possível crescer sem uma cobrança ali em cima da gente. E um outro elemento da autocompaixão é a humanidade compartilhada, é a humanidade comum, que se contrapõe ao isolamento. E eu acho que agora, nesse momento da pandemia, ficou muito evidente, né, para muitos de nós, o quanto essa humanidade de fato é comum, né? Estamos todos em sofrimento, o mundo com medo, né? Num campo de incerteza. Então, quando a gente olha para a experiência do outro, que a gente vê que a gente não está sozinho. Que assim como eu, outras pessoas também estão em sofrimento. Então, quando a gente faz isso, a gente se conecta com essas pessoas. E a gente se conecta com a nossa humanidade. Né? Esse humano que falha também, né? Que erra. Então, a conexão, ela é uma das necessidades humanas mais importantes que a gente tem. E ela vem também de um lugar de vulnerabilidade, né? E a gente também nega a nossa vulnerabilidade, né? A gente tem medo de expor a nossa vulnerabilidade. Então, a gente precisa cuidar das nossas necessidades, olhar para elas, autocompaixão e atenção plena. E a nossa autogentileza nos ajuda a perceber quais são as nossas reais necessidades e nos responsabilizarmos por elas. Então, é importante a gente se perguntar. Quando a gente está enredado num sofrimento, né, uma emoção muito desconfortável, do que eu preciso agora? Como eu posso me responsabilizar por essa minha necessidade? Então, isso é, rapidamente, um resumo do que a autocompaixão pode trazer para a gente, enquanto prática.